A inveja. A inveja é muito comum nos seres humanos e quem é alvo da inveja geralmente é quem está fazendo muito sucesso. Quem faz sucesso tem que se preparar, porque vai virar o alvo de críticas, de perseguições e outras coisas mais. Nação flamenguista, parece que a casa caiu de vez para Leila Pereira, né? Depois que vocês assistirem esse vídeo, você vai entender. Você vai entender por que Leila Pereira adora falar do Flamengo. Vocês vão entender por que muita gente não gosta do Flamengo, né? Pessoal, queira ou não queira, primeiro que o Flamengo dá muita visibilidade, sem sombra de dúvida, né? E outra coisa que tem muita gente, na verdade, como o João Guilherme mesmo aí, joga na cara dos antes dos rivais a inveja. Você acha que naquele tempo que o Flamengo estava fundado em dívida, né? Que a mídia adorava criticar, que os rivais adoravam passar na cara dos flamenguistas, que era um clube fudido, que era um clube lascado, que era um clube endividado, que não pagava ninguém. Você acha que o Flamengo era na mídia como hoje? Não. A partir do momento que o Flamengo começou a ter sucesso, que as coisas começaram a dar, que as coisas começaram a funcionar corretamente, a inveja já começa a aparecer, né? Isso aí é um fato. É Leila falando aqui, é Leila criticando, é Leila com o nome do Flamengo, é Leila sempre falando do Flamengo. Na verdade, eu acho que isso aí tem uma dorzinha de cotovelo e também inveja. Só pode ser, pessoal. Mas vamos acompanhar o vídeo para vocês entenderem. Créditos do vídeo, vai para o canal Fala João Guilherme, link na descrição. Vamos acompanhar. Muito peculiar no ser humano. A inveja. A inveja é muito comum nos seres humanos e quem é alvo da inveja geralmente é quem está fazendo muito sucesso. Quem faz sucesso tem que se preparar, porque vai virar o alvo de críticas, de perseguições e outras coisas mais. E por que eu estou tocando nisso? Vocês já repararam que o Flamengo é sempre o time criticado por todos os outros, que ele consegue a façanha de unir rivais para atacá-lo? Eu mesmo já vi corintianos, palmeirenses e são paulinos juntos atacando o Flamengo, vascaínos, tricolores, botafoguenses, gremistas, colorados, atleticanos, cruzeirenses, já vi em diversas situações. O que acontece, gente, é o seguinte: estou falando do caso da divisão do dinheiro da audiência, dos 30% da Libra, em que o Flamengo entrou na justiça, bloqueou a cota, né, porque não concorda e não está claro o método de distribuição, e os demais clubes estão tentando impor um acordo, né? E o Flamengo não concorda, tentou negociar e não foi ouvido. Então, entrou na justiça e bloqueou a cota. E ele virou o vilão da história. Não é à toa que o Flamengo tem o apelido de Malvadão, que eu ajudei a popularizar, né? Começou na época da pandemia, né? Quando o Flamengo queria voltar a jogar, mas os outros clubes não falavam nada, o Flamengo se manifestou. Os jogos voltaram antes, os clubes foram no embalo do Flamengo, mas o Flamengo virou o vilão da história. E ali surgiu o Malvadão. E isso é algo que faz parte da história do Flamengo. Agora está reaparecendo a situação do final dos anos 70, quando o Flamengo exigiu o pagamento de direitos de transmissão para que um jogo entre Flamengo e Fluminense fosse transmitido. Por causa do direito de imagem, vocês estão usando a imagem do Flamengo,
Então tem que dar um dinheiro para o Flamengo. Na época o presidente era Márcio Braga. E foi igualzinho que está acontecendo hoje aí. Uma crítica muito grande, isso é um absurdo, isso é uma exploração. Foi criticado por todo mundo, inclusive pelos outros clubes. E hoje em dia, 50 anos depois, o que acontece? Eles estão brigando exatamente por este dinheiro que lá atrás o Flamengo foi o pioneiro em exigir. O que acontece, minha gente, é que o Flamengo, a partir de 2013, ele mudou a sua história. Ele sempre foi muito popular, ele sempre foi o time de maior torcida desde os anos 1930, 1940. Há registros de que o Flamengo sempre foi o time com maior torcida. Mas o Flamengo, ele sempre teve uma rivalidade muito grande com seus rivais do Rio de Janeiro e de times de outro estado, mas o Flamengo era um time com diversos problemas. O Flamengo era uma equipe que era grande dos muros da Gávea para fora, porque lá dentro tinha uma estrutura deficiente, uma administração, muitas vezes, que deixava a desejar, ganhou fama de caloteiro, muitas vezes, porque não pagava salário. Aí surgiu a famosa frase do Vampeta: eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Naquela época, ninguém atacava o Flamengo. Pelo contrário, todo mundo zombava do Flamengo e ria do Flamengo. Aí o Flamengo deu uma grande sorte. Um grupo de executivos muito bem resolvidos nas suas carreiras, todos flamenguistas, resolveram se encontrar para salvar o Flamengo, que estava falindo. E aí surgiu a chapa azul, que a partir de 2013 assumiu o poder no Flamengo. É um mesmo grupo, mas que com o passar do tempo foram acontecendo divisões, mas eles continuam no poder. O primeiro presidente dessa era foi Eduardo Bandeira de Mello, estavam todos juntos ao entorno dele, depois o Landim e agora o BAP. Mas desde 2013 podemos dizer que o Flamengo ele é dirigido por representantes de um grupo que mudou a sua história. Porque a partir daí o Flamengo se organizou e ele explorou o potencial que ele sempre teve e não era usado. Ele reverteu em dinheiro tudo aquilo que a sua massa de torcedores, a sua nação pode dar. 45 milhões de pessoas. E aí, minha gente, o Flamengo se tornou um time ainda mais vencedor do que ele já era. Ele começou a ganhar muitos títulos, porque ficou bastante tempo sem ganhar títulos, né? De 92 até 2009, o Flamengo ficou 17 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Nesse período ganhou mais campeonatos cariocas, ganhou Copa do Brasil, mas foi um período longo em que o Flamengo ficou realmente vivendo de estaduais. Quando veio essa organização, o Flamengo se planejou, o Flamengo se tornou estruturado e aí com a sua grandeza, com a sua força, ele se tornou realmente um pavor para os adversários. E a partir daí você vê que sistematicamente há uma tentativa de denegrir a imagem do Flamengo. Sabe por quê? Porque é a forma que se tem de parar o Flamengo. Todos os outros estão incomodados com o sucesso do Flamengo. E aí agora chegamos a este momento. Recentemente, o Flamengo anunciou o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro. O 9º maior em uma camisa de clube no mundo.
Isso gerou um enorme debate. Pela primeira vez, o Flamengo passou a ganhar mais com o patrocínio do que com a verba de televisão. E aí muitos começaram a falar, não, mas não pode. O Corinthians tem que ter o aumento, o Palmeiras tem que ter o aumento, o São Paulo tem que ter o aumento. Vocês perceberam como o Flamengo sempre é o parâmetro, né? Eu estou trazendo fatos aqui para vocês. Aí veio a discussão do dinheiro da Libra, da parte da audiência, dos 30%, que é exatamente a parte que o Flamengo se diferencia, porque ele dá mais audiência. Vocês sabem quais são os 8 jogos de maior audiência deste atual Campeonato Brasileiro? São jogos envolvendo o Flamengo. Então é óbvio que o Flamengo, que é um time que tem mais torcida e dá mais audiência, tem que pegar uma fatia maior desse bolo. Mas os outros não aceitam isso. Mas o Flamengo também não aceita. E aí houve uma imposição. Afinal de contas, onde está o documento que tudo foi assinado e acertado? Não apareceu até agora. E o Flamengo entra com uma liminar para bloquear o pagamento. Bloquear que ainda não foi cassada, apesar da tentativa. Ou seja, a justiça está dando ganho de causa para o Flamengo por enquanto. Só que o Flamengo, que está vendo o seu lado e pleiteando seus direitos, aliás, como todos os clubes sempre fizeram no futebol brasileiro, nunca houve uma união no futebol brasileiro, a única união que há no... Pois é, como o mesmo João aí fala, né? Todo mundo fazia isso, né? Todo mundo querendo ganhar mais, né? Mas a partir do momento que é o Flamengo que faz isso, pessoal, aí os rivais, os ânsios, não porque o Flamengo é egoísta, porque o Flamengo não pensa em prol do futebol brasileiro, porque o Flamengo não pensa na evolução do futebol brasileiro para ajudar os outros clubes. E quando o Flamengo estava endividado, quem foi que pensou no Flamengo? Na verdade, todo mundo pensava em fazer chacota, em humilhar o Flamengo. Todo mundo fazia isso. Ninguém pensava em ajudar o Flamengo, para o Flamengo sair do buraco, né? Aí agora o Flamengo tem que pensar nos outros, né? Em um Santos que está endividado, responsabilidade dos dirigentes, né? De um Fluminense, de outros clubes aí, né? Que eu não vou citar nome, né? Quer dizer que o Flamengo agora tem que pensar, né? E os outros nunca pensavam no Flamengo. O futebol brasileiro é contra o Flamengo. Por quê? Ele é o maior clube, o que dá mais audiência, o que gera mais dinheiro, o que tem mais faturamento e o que nos últimos anos tem uma administração realmente que tem se destacado. E aí existe essa união para atacar o Flamengo. O objetivo é fazer com que o Flamengo ganhe menos dinheiro e que ele tenha a sua imagem manchada, porque é a única forma de parar o Flamengo. Essa é que é a realidade. Se não fizerem isso, o Flamengo, da forma como ele é administrado, ele vai continuar sendo muito competitivo, ele vai continuar disputando e ganhando títulos e, consequentemente, aumentando a sua torcida e trazendo mais dinheiro. Mas isso continuará acontecendo. Apesar da união contra o Flamengo continuará disputando títulos e está numa situação que vai deixá-lo sempre como um time competitivo. E aí as apelações começam. Quais são as apelações? Lembrar da tragédia do Ninho, uma mancha na história do Clube de Regatas do Flamengo que jamais será apagada. E aí os rivais lembram disso. Mas reparem em uma coisa, eles sempre falam de dinheiro. Paguem as famílias. Todas foram pagas. Num processo muito desgastante e realmente mal conduzido, né, durante esse período.
mas se chegou ao objetivo. Pois é, pessoal, acho que João Guilherme esclareceu muito bem aí porque é que todos querem falar do Flamengo, né? Primeiro que dá mais visibilidade, né? O Flamengo hoje é o clube que, se você falar do Flamengo, você vai ter visibilidade, né? Você vai ter audiência, né? E como a gente sabe que o Flamengo é o clube que tem mais visibilidade, todos vão querer falar do Flamengo, principalmente a senhora Leila Pereira, né? Tá sempre falando do Flamengo, que ela sabe que se falar do Palmeiras não vai ter visibilidade, então vamos falar do Flamengo. Falando do Flamengo vai ter visibilidade, né? A mídia vai estar falando, ela vai estar jogando para a torcida, né? A torcida do Palmeiras. Vai estar jogando também para os rivais, né? É que queira ou não queira, quando você fala mal do Flamengo, os rivais, os antes, né? Acha bom, né? Os caras acham bom. Acha bom porque tá falando mal do Flamengo, mas João Guilherme foi perfeito, pessoal. Primeiro, que ela tá falando por causa disso. Segundo, inveja. Eu vejo aí um pouco de inveja, né? Porque o Flamengo realmente é diferenciado. Não porque o Flamengo tem que pensar em prol do futebol brasileiro. Quem foi que disse? Quem era que pensava em prol do Flamengo lá nos anos 2000? Flamengo endividado, Flamengo quebrado, com o pé na cova. Aí eu pergunto, quem era que pensava do Flamengo? Ninguém. Pelo contrário, pensava. Mas era criticando, era humilhando, era passando na cara dos torcedores do Flamengo, que o Flamengo comprava jogador e não pagava, que o Flamengo não pagava ninguém, não pagava salários, os salários eram atrasados, né? Na verdade era isso aí que o Flamengo era bem falado na praça por causa disso, mas ninguém nunca teve uma iniciativa ou nada, né, para ajudar o Flamengo, nem pró do futebol brasileiro, nem pró do Flamengo, né? Nunca teve isso, né? Mas agora o Flamengo tem que ajudar os outros, né? Como assim? É porque se tirar do Flamengo para dar aos outros, é o Flamengo que está ajudando, né? E o Flamengo não está exigindo nada demais não, pessoal. O Flamengo está exigindo o que é dele por direito. Aí eu sei que muitos dizem, não, mas o Flamengo assinou o contrato, né? Rodolfo Landim assinou. O Flamengo não tem direito mais a nada. Quem foi que disse que não tem? Quem foi que leu o contrato? Lá está explicando uma cláusula muito bem, né? Tem uma cláusula lá, né? Se a decisão não for tomada por unanimidade, todos os clubes não decidirem a mesma coisa, se tiver um que decida o contrário, não vale. Então o Flamengo decidiu que não quer daquela forma, né? Aí eu sei que Leila Pereira vai espernear, vai gritar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas na verdade, tem que aceitar. Tem que aceitar, pessoal. Não adianta aqui querer. Não, porque é o Flamengo, é porque sempre é contra o Flamengo. Pessoal, pelo contrário, o Flamengo eu acho que é o clube mais prejudicado em negociações. Porque os outros querem sempre ganhar próximo do Flamengo, quando não entrega sequer próximo do Flamengo, né? Uma coisa é você querer ganhar próximo do Flamengo. Eu acho que a Libra deveria fazer o seguinte. Vamos lá. Você quer ganhar do mesmo tanto do Flamengo? Vamos. Quais são os números de torcedor? Primeira coisa, torcedor. Flamengo se fala muito em 45 milhões. Você tem quantos milhões de torcedor? Sua média de público no estádio é quanto? Seu pico de audiência é quanto? Seu pay-per-view é quanto? Aí sim, botar numa balança e dividir o justo, né? Dividir o justo. Eu garanto isso aí, pessoal. Eu garanto um exemplo. Não porque o Palmeiras deixou de ganhar mais. Pronto. É um ponto crucial, né? Realmente, talvez o Palmeiras tenha deixado de ganhar mais. A questão não é deixar de ganhar mais. Uma questão é tirar o que já ganhava, né? O Flamengo não tá brigando porque tem que ganhar mais, não. O Flamengo só tá exigindo o que ganhava antes, ganhar o mesmo tanto agora, né? Até porque é o clube, como eu falei aqui, né? Dá mais audiência, leva mais público no estádio. Hoje é o clube que eu acho que todo mundo quer fazer publicidade, é o Flamengo. Então, o PAP está apenas exigindo isso. Mas a gente sabe, pessoal, o João Guilherme aí, eu acho que eu trouxe esse vídeo aqui porque foi importante ele fazer esse vídeo. O Flamengo estava afundado, ninguém só fazia chacota e só humilhava o Flamengo. Aí hoje o Flamengo está por cima. O Flamengo hoje é um clube organizado, se reestruturou. Aí o que o Flamengo exige é porque o Flamengo quer passar por cima do futebol brasileiro, porque o Flamengo só pensa em si,
porque o Flamengo tem que jogar uma liga só com ele, porque isso, porque aquilo, mas quando na verdade eu também concordo com o João Guilherme. Eu acho que isso aí é fruto, né? Fruto do bom trabalho, né? A gente sabe que quando tem um bom trabalho, né? A gente sabe que quando tem um bom trabalho, quando as coisas começam a andar séria, né, no clube, vai acontecer, né? Vai aparecer as críticas, aí vem muita gente criticar, mas é como eu sempre digo, né? É o Flamengo continuar esquecer, né? Inclusive, BAP aí sequer deu declarações, né? BAP não falou sobre essas questões de Leila aí, não falou. E tomara que continue, né? Tomara que o Flamengo continue nesse mesmo desempenho, não vá se importar porque vai vir muitas críticas, né? E BAP tá fazendo simplesmente defendendo os interesses do Flamengo, coisa que todo presidente tem que fazer, simplesmente isso. Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.